Muito bem. Na fase 2, a fase 2 ele vem de 3 semanas a aproximadamente 2 meses pós-cirúrgico. É o que caracteriza a fase 2, de 3 semanas a 2 meses pós-cirurgia. O objetivo da fase 2, possibilitar que o paciente tenha um ganho de até 90% do arco de movimento ativo de um ombro, sempre em comparação ao ombro contralateral, tomando cuidado ou botando assim como exceção a rotação lateral, que tem que ser, tomar um cuidado maior. A força muscular, entre grau 5 e grau 4, ela deve ser recuperada, segundo a fase aí do protocolo, a partir da 8ª semana. Por volta da 8ª semana, ele começa a trabalhar essa força maior de grau 4 e grau 5. Ele tem que conseguir também, por volta dessa 8ª semana, a erguer e segurar, normalmente medicine ball, que mais se usa, de 2 a 3 quilos acima da cabeça, em frente ao tronco, acima da cabeça. Também, como já falei, por volta da 8ª semana. E ele espera, dentro dessa segunda fase, atingir o ritmo glenomerular normal, em comparação ao contralateral. Procedimentos utilizados. Adquirir elevação ativa de 20 a 30 graus em comparação ao lado não envolvido e rotação de 50 a 60%. O paciente pode iniciar um fortalecimento muscular do ombro, mas também uma coisa que é importante, sempre abaixo de 90 graus, tomando cuidado com a rotação lateral. Os exercícios de resistência são estabelecidos em termos de carga, dentro dessa segunda fase, mais ou menos pela 3ª semana pós-cirúrgica, dando ênfase em estruturas que vão estabilizar, principalmente a rotação medial. Aqui com a ênfase em rotação medial e rotação lateral, mas principalmente a medial. Com relação ao trabalho de manguito, isso aí já está direcionado, mas ele utiliza um trabalho em cima do supraespinhoso, que eles colocam como tratamento ou fortalecimento da chamada lata vazia. Existe um teste, um exame, que é o de Nier, que eles chamam de teste da lata vazia. Mas esse fortalecimento, ele é feito no movimento de, vamos chamar de abdução com rotação medial, mas não é nem em flexão e na realidade abdução. Ele é feito no plano da escápula. E ele tem esse nome de lata vazia exatamente porque é feito com rotação medial do segmento, mas no plano da escápula, que é feito esse movimento de elevação, que é para trabalho específico de subespinhal. E a abdução na horizontal, ela é iniciada, isso por causa de sobrecarga em cápsula, por volta da 4ª semana, de forma ativa em prono. Ou seja, coloca o paciente em prono e faz a abdução do segmento. Já a adução no horizontal, que seria o movimento antagônico de fechar, começa na semana mais tarde e é realizado no supino. Porque, ao fazer principalmente a desaceleração, sobrecarrega. E nessa posição você tem um fortalecimento adequado do próprio peitoral também. Outra coisa também importante relacionado a essa fase, que é o fortalecimento do deltoide, ele é introduzido com base dentro do que o paciente consegue suportar, em termos das tolerâncias cirúrgicas dele. Os exercícios de fortalecimento de rotação interna e externa, eles são permitidos, mas sempre abaixo de 90 graus. De preferência com o segmento colado ao corpo, fazendo as rotações. Os alongamentos, eles podem ser realizados, principalmente de musculatura mais anterior, de peitoral para não encurtar excessivamente, por cerca de 6 semanas após as cirurgias, porém, levando sempre em consideração as restrições cirúrgicas. Proteger a cirurgia é importante. Dar continuidade às técnicas para poder dar estabilidade ao ombro, mobilização articular em todos os planos, né? Plano frontal, coronal, transverso, tomando sempre cuidado para não esgarçar e estressar a cápsula anterior. E o alongamento, ele deve ser feito, como eu falei, com cuidado a partir da 6ª semana, e aí ele preconiza um alongamento até muito específico em cima do subescapular e do grande dorsal. A terceira fase, que ele caracteriza como uma fase que é realizada após 2 meses, ou seja, mais de 2 meses de cirurgia.
Na realidade, aí você já tem uma fase de fortalecimento, uma fase de estabilidade total. Então ele coloca como objetivo atingir a reabilitação total e força do segmento, com o arco de movimento total. Orientar exercícios domiciliares para que o paciente tenha uma recuperação mais rápida, de 3 a 6 meses, de forma independente. Procedimentos que são realizados, exercícios excêntricos para o manguito, que é para trabalhar resistência e ganhar uma maior força. Progressão de exercícios de estabilização escapular, usando o próprio segmento como apoio. Trabalho de recuperação neuromuscular e propriocepção, com trabalhos de velocidade, com trabalhos de movimento, de amplitude, trabalho de deslocamento com os membros superiores. Exercícios pliométricos utilizando uma bola para arremesso. São exercícios em que você trabalha velocidade de movimento também, com resistência, principalmente para atleta. Você pode utilizar bola com arremesso, né, porque ele preconiza principalmente o arremesso da bola em cama elástica para ela bater e voltar, seja o que for. E o fortalecimento isocinético, que também é mais usado para atletas. Um fortalecimento com estruturas, com máquinas, para que você tenha uma resistência maior. Esse protocolo, ele é um protocolo, como falei, foi preconizado por Mark Dutton, mas ele é todo projetado para atletas. E é óbvio, nós estamos falando nele, exatamente por ele aparecer mais em concursos públicos. Bom, com relação às questões sobre lesões e luxações de ombro, a gente vai ver duas questões interessantes. Primeiro, ela fala, desinserção da porção anterior da cápsula articular anterior e do lábio junto à reborda da cavidade glenoidal. Ocorre na luxação escapulo-humeral anterior, está presente em cerca de 85% dos casos de luxações traumáticas. Ele pergunta qual a luxação. É a de Hill-Sachs, é SLAP, lesão de manguito rotador, lesões vasculo-nervosas ou lesão de Bankart. Só pela característica da pergunta que fala da porção cápsula anterior, isso já caracteriza uma lesão de Bankart. Então a resposta correta seria a letra E. A outra questão, que é bem mais elaborada. Com relação às luxações da articulação glenohumeral, elas podem ser traumáticas, espontâneas ou serem recidivantes. Baseado nos seus conhecimentos sobre as luxações da articulação glenohumeral, caracterize as alternativas incorretas que ele pede. 1. As luxações de Bankart ocorrem de forma traumática, estando o segmento abduzido e rodado externamente, onde existe o rompimento do lábio anterior da glenoide, levando a uma luxação anterior do ombro. Isso está certo. 2. As luxações de Hill-Sachs são luxações anteriores que ocorrem de forma espontânea, pois o paciente já apresenta um afundamento na região antero-superior da cabeça do húmero, e durante um movimento brusco de abdução com rotação lateral, a cabeça humeral sai bruscamente da cavidade glenoide. Ela só tem uma coisa errada. Ela está toda certa, só que ele colocou o afundamento na região antero-superior. Não é na região antero-superior, é na região póstero-inferior. Então, esse 2 aqui não está correto. 3. As instabilidades superiores e anteriores da cápsula articular do ombro levam gradativamente a uma luxação do ombro, com comprometimento associado à porção longa do bíceps e são chamados de SLAP. Está certo. Terceiro também está correto. 4. As luxações recidivantes do ombro ocorrem de forma traumática, pois o paciente ainda não apresenta uma estabilidade do ombro. E o mesmo só vai acontecer se estiver luxado mais de 5 vezes. E neste caso, a estabilidade total do ombro só vai ocorrer se for feita uma luxação de reconstrução da cápsula articular do ombro. Está errado. Por quê? Luxação recidivante ocorre de forma traumática? Pode ser que sim. A partir do momento que ele tenha uma e não tratou, ela pode até sair de forma espontânea.